Aí o cara não tá bem, não funciona. É difícil pro Tite simplesmente sacar o cara e convocar outro. Porque a gente tá falando tanto nome aqui pro ataque, é que nem você falou. A gente falou 10 atacantes que merecem vaga. Pô, aí é foda, não né? Tem muito tanta mais fácil vaga. pra gente, muito mais fácil pra gente do que pro Tite. Acho que ele roubou uma vaga, inclusive, na Copa América. Claudinho podia estar lá. Seja muito bem-vindo ao Futebol Brasil, você aí que já assistiu a parte 1 para a parte 2 dos quem merece uma chance de ser convocado para a seleção brasileira, de novo com o Bob. Seja bem-vindo aí, Bob, a mais um tier list. Tamo junto, Luqueta. O pessoal gostou da parte 1, então vamos pôr mais uns nomes aí nessa briga para ser convocado. Vamos completar nossa lista, né? Ficou faltando muita gente. Tier list que tem a categoria convocado e titular, depois merece uma vaga ali na reserva, né? Seleção olímpica, chance de convocação, aquele cara que pode até ser cogitado pelo Tite, e o melhor se naturalizar ucraniano, que é o poço da lista, né? O pior possível. Vamos mandar alguém pra Ucrânia hoje. Tem que ter vários nomes, né? O pessoal disse no outro vídeo que torce pra gente acabar com os jogadores, então vamos dar um pouco de entretenimento pra eles. Semana passada foi o Cebolinha, quero ver quem que nós vamos mandar pra Ucrânia hoje. Então vamos começar com um cara polêmico, um cara que abre muita discussão toda vez que se fala de seleção brasileira, que é o Vini Júnior, o ponta aí do Real Madrid, que tem bons momentos, tem maus momentos, fez jogaços na Champions e às vezes na La Liga parece que nem tá em campo. E aí, Bob? Vininho, é convocado Luqueta, ou não? Não, eu acho que tem que ser colocado, mas tem um ponto pra mim que assim, o Vini tá numa mesma prateleira de outros jogadores jovens com características até parecidas e que eu não vejo um muito acima do outro, sabe? Eu sei até que tem outros nomes aí nessa lista, mas nomes que estão na seleção olímpica, por exemplo. Então, o próprio Antony, o Malcom, que tá na seleção olímpica, no último jogo entrou bem, por exemplo. Gente, não vai ficar bravo comigo, não vai ficar puto, falar, não, você tá comparando o Vini com o Malcom. Não é isso. Mas eu acho que são jogadores que ainda não são unanimidade, que não, sabe... Gosto do Vini, gosto do futebol do Vini, assim como gosto do futebol do Rodrigo, por exemplo. Eu já falei aqui outras vezes, até prefiro o Rodrigo do que o Vini. Eu acho que merece uma vaga, mas não tem tanta vaga assim na seleção. Aqui a gente não tá fechando nos 23, né, Luqueta? Nossa sorte é essa, que a gente bota lá 20 atacantes e fala, merece uma vaga. Depois, sei lá, o Tite que se vire. Mas merece uma vaga no momento como pra brigar ali pela titularidade. Olha, eu vou com você, vai. Eu ia colocar ele na seleção olímpica, mas eu acho que ele merece uma vaga. É que assim, é muito complicado falar merece uma vaga, né? Você pensa que o Brasil tem muito jogador para a posição, vai ser muito difícil ele ser utilizado, né? Ele ter chance mesmo de jogar. E é complicado você chamar um garoto, né? Mas vai criando casca aí na seleção, na reserva, e depois joga quando merecer de verdade. Vou com você, vou colocar na décima vaga também. Você me convenceu. Tá bom. Te plagiar aí nessa frase. Você me convenceu, vou mudar meu voto. Vamos aí pro próximo nome. Aí você já puxou ele aí no primeiro tópico, então vamos falar de Antony, né? Prodígio aí do Ajax, que veio da base do São Paulo. E aí, Antony já tá merecendo aquela vaguinha na seleção principal, ou você acha que ainda a Olímpica tá boa pra ele? Eu acho que merece. É um bom teste agora a Olímpica, mas é o que eu falei, ele tá na mesma prateleira do Vini. O grande problema pra mim desses nomes é que não tem nenhum que é absoluto, sabe? Não tem nenhum que assim, você fala, não, esse é o cara que vai jogar na ponta, esse é o cara... Pra mim, eles estão num bolo ali. E aí, eu acho que tanto quanto o Vini, o Antony merece uma vaga. Eu acho que um ou outro seria titular, sabe? Então, eu acho que o Antony, assim, no meu modo de ver, ele merece um pouco mais que o Vini, porque quando a gente discute sobre seleção brasileira, a gente tem que falar muito de momento, né? E o Antony tá num bom momento na Europa, ele tá fazendo bons jogos pela seleção olímpica, e eu acho que ele é aquele jogador que tá merecendo um pouco mais, vamos dizer assim. Eu vou colocar ele no merece uma vaga também, porque eu não acho que ele entra entre os titulares, mas, por exemplo, ele teria entrado, eu apostaria mais nele do que no Cebolinha na Copa América, entendeu? Como diria menino Bob, Cebolinha é melhor se naturalizar ucraniano. Então, eu sei lá, eu confio no Antony. Eu acho que o cara tá jogando muito. Fez sua parte aí no Ajax, brilhou, né, no campeonato holandês. Então,
merece uma vaga, vai. Eu acho que tem uma parada, Luqueta. Tem uma parada que, assim, o Vini, ele já teve chance, né? Ele já teve... Talvez a gente tenha um pouco essa sensação com o Antony, porque o Vini já tá sendo convocado pra seleção principal há um tempinho, e ele já teve chance. E aí a gente espera um pouco do Antony, que não teve oportunidade, né? E é o que você falou, vem bem, vem de uma temporada boa, enfim. O fato é que já passou da hora do Tite começar a convocar a molecada, né? Tipo, colocar ela pra jogo, vai fazer amistoso. Aí o cara coloca, tipo, o mesmo time que jogou a Copa América inteira. Cara, você precisa testar, você nunca vai mudar o time se você não colocar em algum momento, né, esses jogadores que estão despontando. Não, e aí vai chegando perto da Copa, não dá pra testar mais, porque daí ele vai virar e falar, tá perto, não dá pra testar, e fica levando Everton Ribeiro, por exemplo, que eu já aproveitei o gancho pra colocar aqui como um dos nomes. Vamos falar de Everton Ribeiro, você vai falar dele aí na minha frente, já que eu te botei numa furada. Não, o Everton Ribeiro é o seguinte, grande jogador, estava em um puta momento nos últimos anos. Eu acho que assim, você precisa testá-lo e ele não tem encaixado tão bem na seleção brasileira. Eu vou colocar ele na seleção olímpica porque é um pouquinho abaixo de merece uma vaga, sabe? Precisa deixar de convocar ele umas 2, 3 vezes para ver se ele dá um up no Flamengo, se ele volta a jogar uma bola. O pessoal tá dizendo, inclusive, que foi a seleção brasileira que estragou o Everton Ribeiro, né? Porque desde que ele foi convocado lá as primeiras vezes, ele parou de jogar bola. Eu vou colocar ele na seleção olímpica. Tipo, para de convocar ele um tempo, deixa ele recuperar, se recuperar, lógico, né? Porque também não é um jogador tão novo assim. E se recuperar, volta pra seleção. O cara, ele é um bom jogador, né? A gente pode discutir muito de momento, dele não tá jogando nada agora, mas ele é um bom jogador. Então, eu acho que seleção olímpica tá bom pra ele. Você mais duro com ele aí, o pessoal já vai ficar falando que é porque ele joga no Flamengo e tal. Eu acho que o Tite tem um grande dilema, Luqueta, e que é realmente um problema, assim, pra quem é técnico da seleção brasileira, uma seleção que tem um peso muito grande. E esse dilema ele às vezes insiste demais em alguns nomes, e eu vejo que é até por uma questão de relacionamento, sabe? Ele convoca um Everton Ribeiro, aí o cara não tá bem, não funciona. É difícil pro Tite simplesmente sacar o cara e convocar outro. Eu acho que realmente ele tem razão nisso, é difícil essa gestão de grupo, sabe? Imagina se o cara, faz uma convocação, chama 23 nomes, sei lá, na próxima ele muda 10 nomes. Isso traz uma instabilidade, afeta o emocional. Mas tem alguns casos que não dá, cara. Eu acho que uma simples entrevista, se o cara chega, dá uma entrevista coletiva e fala, olha, nesse momento a gente tá testando, então a gente vai passar por uma fase de chamar vários nomes diferentes e tal. Isso já tranquiliza, por exemplo. Não vai deixar o jogador tão desestabilizado assim. E eu acho que é o caso que podia ter acontecido com o Everton Ribeiro. É o que você falou, teve ótimos momentos aí recentes no Flamengo, mas esse ano não funcionou, nem no clube. A torcida do Flamengo tava puta com ele. Então, sabe, abre mão, cara, abre mão. Pra mim, hoje, chance de convocação, porque não funcionou no Flamengo esse ano e não funcionou na seleção também. Acho que ele roubou uma vaga, inclusive, na Copa América. Claudinho podia estar lá. Vamos seguir nessa linha, então, de roubou uma vaga. Vamos falar do Firmino, que roubou tá sendo... vaga também. Que é uma situação parecida, assim, né? Porque ele vem de um ano muito ruim no Liverpool. Não só dele, né? O Liverpool como um todo teve um ano muito ruim. E mesmo assim foi convocado. O Tite insistiu nele. Acabou nem sendo titular em todos os jogos, mas... Você acha que ele ainda tem... Onde que ele se encaixa aí? Você acha que ele continua a merecer? Vale chamar mais pra reserva ou já devia ter parado de chamar o Firmino pra seleção? Eu acho que ele não encaixa, não encaixa em lugar nenhum. Não, eu sou um pouco crítico do Firmino. Primeira vez que eu apareci aqui no canal, eu falei mal do Firmino pesado, assim. Mas dessa vez eu acho que eu tenho um pouco de razão, porque ele fez uma temporada ruim, né? O Liverpool fez uma temporada ruim. Firmino não jogou nada na seleção das últimas vezes. Então, assim, você foi bem no último vídeo, Luqueta. Você falou do Matheus Cunha. Eu acho que o Matheus Cunha podia ter tido mais chance agora na seleção... na seleção titular, inclusive, jogando como titular do que o Firmino. Mas não é um jogador qualquer, né? O Firmino tem uma trajetória legal, conquistou muita coisa com o Liverpool. Vou colocar ele hoje ali numa seleção olímpica, mas eu acho que não tá merecendo convocação para a seleção principal, não. Olha, cara, eu vou colocar ele em chance de convocação, vou ser um pouco mais rígido. Gostei. Assim, eu gosto do futebol do Firmino, mas eu acho que hoje em dia o Brasil precisa de um cara para fazer gol ali no ataque, digamos assim, né? E o Firmino não é um fazedor de gol, o Firmino
Hoje em dia, principalmente como ele joga no Liverpool, que foi como o motivo que ele foi convocado, né? Ele é muito mais um estruturador de jogadas, né? O fazedor de gols oficial do Liverpool mesmo é o Salah, às vezes o Mané. Então, ele além de não ver o encaixe dele nessa seleção, eu não vejo ele em um bom momento. Então, ele tem chance de convocação? Tem, se fizer mais uma temporada fantástica que nem fez em 2019, ok, convoca porque seleção é isso, né? Mas agora, no máximo chance de convocação, nem seleção olímpica entra. Vou ser mais duro com o menino do sorriso brilhante. Vamos pro próximo nome aí. A gente até chegou a comentar na semana passada, mas vamos colocar ele nessa lista. Vamos falar de Arana, do Atlético Mineiro, que tá na seleção olímpica, né? E muito se discutiu sobre o Arana por causa da falha do Renan Lodge, etc. E aí, você acha que o Arana já tem o que é preciso para ser titular ou uma vaga tá bom? Não, sem dúvida nenhuma tem que ser convocado. Até pelo seguinte, eu acho muito legal que o Arana tem uma característica, um DNA muito brasileiro na lateral. Um lateral muito ofensivo, né, Luqueta? Ele é forte, sobe muito bem, chuta bem, né? Finaliza muito bem. Eu acho que isso é importante para a seleção brasileira, manter essa característica. A gente tem o Alexandre e o Renan Lodge como... Eu não sei, o Renan Lodge até tem um jogo ofensivo legal, mas eu acho que o poder ofensivo do Arana é ainda melhor. Eu critiquei muito os dois laterais, falei semana passada que a situação na lateral esquerda não é boa, e eu acho que isso passa, inclusive, pela não convocação do Arana. Acho que tem que ser convocado, não vou colocar ainda como titular, porque essa categoria pra mim de titular é o cara que tem que ser titular absoluto, sabe? Eu acho que o Arana tem que ser testado como titular, tem que ser convocado e testado como titular, mas eu não posso aqui chegar a cravar que ele é o titular da seleção. Mas esse aí acho que é meio indiscutível, né? Não dá pra fugir muito. Você é um pouco mais duro também. Eu gosto muito do Arana. Eu acho que a tendência é ele chegar a ser convocado, ser um reserva muito utilizado ou titular. Mas eu acho que hoje dá para manter ele na seleção olímpica. Eu acho que... Vamos ver como é que... É que assim, a gente tá no meio das Olimpíadas, né? E eu tô muito curioso, eu tô prestando atenção nesses jogadores que todo mundo fala, que nossa, devia estar na seleção principal, pra gente analisar justamente se encaixa, né? Então eu queria estar fazendo esse vídeo no fim das Olimpíadas para ter uma opinião mais formada. Eu vou deixar ele na seleção olímpica. Eu vou ser um pouco mais duro que você, apesar de eu gostar muito dele. E eu achar que ele devia ter sido convocado na Copa América. Porque Copa América para mim é isso, né? Copa América é para teste. É quando a gente fala convocado para a seleção, a gente está falando eliminatória da Copa e Copa. Porque a seleção é isso, o resto é campeonato paralelo, né? Já que a gente tá falando de lateral esquerda, vamos falar do Alex Telles. Porque ele tem uma situação muito interessante, né? Porque assim, sei lá, 1 ano e meio atrás, ele era o jogador que todo mundo falava, não, esse cara tem que ser convocado, etc. E hoje, ele é reserva, quase não é utilizado no Manchester United, né? É o time que comprou ele aí justamente para ser a grande contratação da lateral, não sei o que lá. O Luke Shaw dominou ali e o Alex Telles ficou de lado. Como o futebol é momento, hoje eu coloco ele como chance de convocação e jogo isso para você, para ver se você concorda comigo, Bob. Alex Telles, onde que ele se encaixa aí no seu tier list? Nem vou perder muito tempo, porque eu acho que você resumiu bem. Ele perdeu o momento, né? Tem muitos nomes aí, inclusive que a galera... O Alex Telles foi um do que o pessoal pediu nos comentários lá depois da primeira parte. E tem muitos nomes que, a galera enche o saco e tal, e ficam em alta, e de repente não é convocado, e aí parece que o bonde passa, sabe? Eu acho que é um pouco o caso dele. A gente falou do Arana agora, eu, no papel do Tite, ia preferir levar o Arana. Inclusive, eu sei que o papo é o Alex Telles, mas eu convoco a torcida do Galo pra encher teu saco aí nos comentários que você não quer levar o Arana. Mas eu vou deixar o Alex Telles em chance de convocação também. Coloco o Arana como prioridade, o Alex Telles como opção ali depois dele. Isso considerando que ainda tem o Alexandre e o Lodge, né, que vem sendo convocados. Então, acho que ele ficou um pouco distante na briga. Já que a gente está discutindo ali os permeios da Premier League, vamos falar de um cara um pouco menos badalado, principalmente no Brasil, né? Ele tá fazendo um relativo sucesso assim na Premier League, que é o Rafinha, do Leeds do Bielsa aí. Vem jogando muito na Premier League, demonstrando assim, um potencial gigantesco. Você acha que ele já tem uma chance ali entre os titulares ou reserva, lógico? Ou ainda não é pra tudo, ainda se daria melhor na Ucrânia, ô Bob?
Não, cara, eu gosto do Rafinha. Inclusive, o Rafinha, por vezes, é um nome muito lembrado pela molecada, né? A molecada, pô, ninguém lembra do Rafinha, vocês não falam do Rafinha. E outras vezes a galera já menospreza, fala, mas que Rafinha quem, né? Cara, o Leeds é um time que não é um time de tanta tradição assim e que teve uma temporada relativamente boa, fica ali no meio de tabela, chega a bater cabeça com os grandes. E o Rafinha é um dos destaques, faz gol, dá assistência, é um jogador muito agudo, né? Acho que tem que testar. Pra mim ele tá na prateleira do que eu falei ali, do Antony, do Vini Júnior. De novo, não tô falando que o Rafinha é melhor, que o Antony é melhor que o Vini Júnior, não é nada disso. Eu acho que são jogadores que ainda não foram tão testados assim e não tem ninguém que é incontestável ali na frente, sabe? Então merece vaga. Titular é muito, né? Titular é muito. Mas assim como o Antony tem que ser convocado e tem que jogar alguns minutos pra gente ver, né? Preferia levar um Rafinha, preferia levar um Antony do que levar o que a gente já falou aqui, Everton Ribeiro, Firmino. Então, merece vaga. O interessante do Rafinha é que ele tá fazendo uma primeira temporada muito, muito boa aí na Premier League, né? Tipo, os números dele são melhores do que a primeira temporada do Richarlison, melhor que a primeira temporada do Firmino. É lógico, fica abaixo ali da primeira temporada do Gabriel Jesus, porque é até difícil comparar, né? Porque o Jesus joga no Manchester City, então é um time que faz muito mais gols por temporada, etc. Mas assim, ele tá num ano muito bom. Assim, por primeiro ano de Premier League, tem tudo pra dar certo e eu acho que... Olha, eu vou colocar a seleção olímpica, mas não é bem... É que aquele negócio, né? A gente fez esse ranking com a seleção olímpica, mas assim, o que eu quero dizer assim, ele merece ser considerado um pouco acima do chance de convocação, sabe? Ele merece ser o 23º da convocação, aquele segundo reserva. Teve uma lesão ali, ele é o próximo da lista. Porque a grande questão é que assim, quando você fala do meio pra frente, o Brasil tem muito nome, né? Então é muito difícil você falar, não, ele merece ser convocado. Cara, porque... Aí você fala, nossa, mas você vai tirar quem, né? Sabe, porque a gente tá falando tanto nome aqui pro ataque. É que nem você falou, a gente falou 10 atacantes que merecem vaga. Pô, aí é foda, não né? Tem muito tanta mais fácil vaga. pra gente. Muito mais fácil pra gente do que pro Tite. Mas eu acho que... Eu vou colocar a seleção olímpica, mas pensando numa reserva, numa Copa América, se existisse, né, uma Copa das Confederações da vida, um campeonato paralelo aí. Não para a Copa do Mundo, pensando por enquanto, né? Mas ele precisa ser utilizado, porque, cara, jogador, depois que veste o amarelo ali da seleção brasileira, pesa muito. Não é todo jogador que joga fácil, né? Não é todo jogador que... Quem jogava muito fácil com a camisa da seleção era o Robinho, o Neymar colocou, já tava em casa, né? Então, tipo, não é todo jogador que é assim. A própria Ronaldinho Gaúcho sofreu vestindo. Então, você tem que dar tempo de jogo pros caras. Então, eu vou colocar ele na seleção olímpica ali, só para acostumar com o manto mesmo. Boa. O pessoal vai me criticar, você devia ter colocado o Rafinha mais pra cima, mas não é assim. Não. Vamos fechar nossa lista. Fechar nossa lista, eu fiquei sabendo aqui que foi você que escolheu esse nome aqui da lista, então vou deixar pra você aí puxar. O que é o último nome da lista aí, ó? Você puxa aí, Bob. Hoje tem gol do Ribamar. O pessoal quer Ribamar nessa lista, né? Então eu trago o nome Lucas Ribamar, titular da seleção brasileira, com a camisa 9, do lado do Neymar no ataque. E quem acha que eu tô errado, tá errado. Você convoca o Ribamar, Luqueta? Me conta. Cara, te falo que talvez tivessem jogadores ali na Copa América que... Sei lá, viu? Talvez o Ribamar teria entrado melhor que eles no jogo, mas assim... Pega o Firmino na final contra a Argentina, o Ribamar ia brigar mais. Tá vendo? No mínimo, né? No mínimo, o nosso time ia ficar mais impactante no ataque. É porque o adversário treme, né? Era só você colocar o Ribamar que já era. O Ribamar nem precisa jogar. O impacto é maior. Eu vou colocar ele aí no melhor se naturalizar ucraniano, mas titular absoluto da seleção, entendeu? Titular absoluto da seleção ucraniana. Aí foi maldade. Foi boa pra encerrar, foi boa. Muito obrigado pela participação, Bob. Você aí de casa, pega a nossa lista e coloca aí onde você coloca cada jogador pra a gente comparar. Pode xingar a gente nos comentários também. E coloca outros nomes aí que a gente esqueceu de falar, que eu vou responder a galera que comentar um nome diferente. Muito obrigado pela atenção. Não esquece de se inscrever, de clicar no sininho para não perder os próximos tier lists, né, que estão tendo aí todo sábado. E até a próxima.